Bem, meus irmãos, a graça e a paz a todos. Louvado seja Deus por mais uma vez estarmos aqui reunidos. Peço que todos os irmãos abram suas Bíblias no livro que nós estamos expondo, pela graça de Deus, livro de Malaquias, capítulo 1. Vamos encerrar o capítulo nessa feita, nos 4 últimos versículos. Meus irmãos, tendo anteriormente exposto sobre a desonra de Deus por meio do proceder profano dos sacerdotes, vamos agora continuar a exposição dos demais versículos, ainda no capítulo 1. Como falei agora, nesta feita, do versículo 11 ao versículo 14, para que possamos encerrar o capítulo. Diz assim a Santa Palavra no livro do profeta Malaquias, capítulo 1, do verso 1, verso 11 ao verso 14. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isto da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar ao Senhor. Nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nós oramos a Ti, gratos a Ti, Senhor Deus, por tudo que o Senhor vem feito. Nessa feita, ó Senhor, suplicando a Ti que use esse vaso de barro para proclamar a Tua palavra, que dê ouvidos a todos os ouvintes, ilumina a mente e coração, não só do Teu servo que aqui fala, para que fale com fidelidade, mas a todos que estão ouvindo, para que entendam e a Sua palavra desça aos corações, e pela ajuda do Teu Espírito venhamos nós vivenciar a Tua santa palavra, Senhor. Ajuda-nos, capacita-nos, vivifica-nos e exorta-nos, ensina-nos, ó Deus, pois para isso estamos aqui, para glorificar o Teu nome e aprender do Senhor. A Tua palavra, Senhor Deus, é lâmpada de luz, é nosso alimento, necessitamos dela. Humildemente pedimos, ajuda-nos, capacita essa mente fraca, limitada, pecadora, a assimilar os Teus oráculos, que são santos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, vamos finalizar, como eu falei, o capítulo 1 de Malaquias. Então, nós vimos anteriormente, do versículo 6 ao versículo 10, o diálogo de Deus com os sacerdotes, não é? Onde Deus pergunta, onde está a minha honra? Se eu sou pai de vocês, se eu sou senhor de vocês, onde está a minha honra? E diz o que os sacerdotes estão fazendo, que é totalmente ao contrário daquilo que lhe é devido. Estão instruindo, estão dando a Deus, não somente dando a Deus o que é profano, mas ensinando dessa forma também aos demais a se comportarem erroneamente na casa de Deus. Então, meus irmãos, sem mais delongas, o nosso título dessa noite será Deus, honrado entre os gentios e desonrado pelos judeus. Deus, honrado pelos gentios e desonrado pelos judeus. Mais uma vez o versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, aparentemente, se nós lermos sem meditação ou sem nos atentarmos para outras traduções, porque aqui existe uma questão, porque ele diz, desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações, ou seja, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras. Nós bem sabemos, de grosso modo, lendo o versículo assim de grosso modo, que isso não se aplica
aparentemente. Por quê? Porque a adoração a Deus estava voltada a Israel. E o texto nos mostra, nos encaminha para uma adoração aberta a todos os povos. Porque meu nome é grande em todas as nações. Bom, Deus é grande entre as nações, porque Ele domina, Ele é rei soberano. Mesmo que Ele não seja adorado entre as nações, Ele continua sendo Deus. A questão é, em todo lugar daquele tempo, Deus era adorado? Não. Nós bem sabemos que Israel detinha, por assim dizer, a adoração a Deus, porque Deus, mais de uma vez fala, eu escolhi vocês para ser meu povo. Uma vez que eu escolhi vocês para ser meu povo, vocês vão me adorar. Deixando muito claro que vocês não eram um povo grande, que vocês não eram um povo merecedor, que não havia nada em vocês. Pelo contrário, eu escolhi vocês pequenos para mostrar a minha glória em vocês. Me revelei a vocês um povo pequeno, um povo que não se compara a outras nações tão numerosas por aí afora. Então, não é isso que o texto quer dizer. Algumas traduções da Bíblia sentem dificuldade de colocar os verbos no presente, pois quando é dito que em todo lugar entre as nações é queimado incenso e são trazidas ofertas puras a Deus, supostamente teríamos um problema teológico, ao dizer que Deus, como eu falei, aceita o culto pagão. Ora, o culto a Deus só tinha sido revelado à nação de Israel. O culto pagão é rejeitado totalmente por Deus, do começo ao fim. Aliás, foi por isso que Ele ordenou a destruição daquelas nações ao redor de Israel, por causa dos seus cultos profanos, em contraste com o verdadeiro culto que Ele havia revelado somente ao seu povo. Então, como é que agora Malaquias diz que em todo lugar estão trazendo incenso e ofertas puras ao nome de Deus? Porém, se traduzimos o verbo, ou os verbos aqui, como para o futuro, o que é perfeitamente possível, o problema está resolvido, meus irmãos. A construção hebraica admite o verbo no tempo futuro, mas é naturalmente compreendida pelo tempo presente. Algumas traduções da Bíblia, como a ARC, né, que é a Almeida Revista e Corrigida, ela já traz essa versão, essa tradução no futuro, aplicando o verbo no futuro. Mas, como eu falei, é perfeitamente compreendido no presente, que é o que a gente está usando aqui agora. Então, cabe a nós darmos, como é pedido a todos, né, um passo a mais, ou seja, estudarmos, não somente lermos, meditarmos e procurarmos saber por que é assim, por que está assim. O que é que Deus quis falar com isso? Então, o verbo em hebraico admite, como eu falei, tanto no futuro, que é o que nós vamos ver, como já está aqui agora, no presente. Então, as duas traduções estão corretas. É e será. O que vai determinar, meus irmãos, é o contexto, não é? E o nosso contexto é justamente esse. De um lado, o nome de Deus é grande, pois a sua assinatura está em tudo que Ele criou. Podemos pensar no Salmo 65, versículo 8, onde é dito que até a mais remota gente teme a mão do Senhor. No caso, essa grandeza do nome de Deus dá-se por sua providência sobre tudo. O Salmo 19 também nos ajuda a esse respeito. Mas, por outro lado, a grandeza do nome de Deus também refere-se ao sentido de conhecimento. Ou seja, algo profético, onde se é dito que os gentios, ou seja, todas as nações conhecerão o Senhor, como é dito em Abacuque 2,14, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus já é grande, meus irmãos. Seu nome já é grande, porém sua promessa, a promessa feita a Abraão, que todas as famílias da terra seriam benditas nele, logo em todas, ou seja, isso estaria se cumprindo, não é? Futuramente já está se cumprindo. Todas as famílias da terra se saberá que o nome de Deus é grande pelo avanço do evangelho aos gentios, como chegou até nós. Então, o que fica melhor para a tradução, para que nós possamos entender de imediato, ou com maior facilidade, é justamente colocar o verbo no futuro. Ou seja, mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar será queimado a meu nome incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. A frase no original,
doxas de setai, indica uma ação futura, passiva, quando ele diz será glorificado, não é? E não como aqui é glorificado, não que não seja, mas será glorificado. O verbo na voz passiva do futuro do indicativo vem de doxazo, que é glorificar. Também temos outra expressão, a expressão empanditó poi, que quer dizer em todo lugar. Destaca a adoração que não está restrita a Jerusalém ou ao templo, mas será global. Então esses versículos apontam para aquele grande dia em que Cristo, meus irmãos, voltará e seu povo, formado por pessoas de todas as raças, tribos e nações, será unido a Ele e viveremos em culto eterno. Então é isso que Deus está dizendo aqui no versículo 11, não é? Não que os povos pagãos o adoravam, mas que o seu nome era grande até mesmo entre eles. Porém, fica mais entendível para nós, e é o que o versículo quer dizer, que o seu nome será adorado pelos gentios, será grande entre os gentios, ou seja, entre nós e todos aqueles posteriormente a Cristo, quando o evangelho foi pregado, né? Aliás, já na época de Cristo e posteriormente, os gentios alcançaram, aliás, Paulo, né? De Paulo em diante, Cristo pregou a Israel. De Paulo em diante, o nome do Senhor seria conhecido entre os gentios, e assim foi, chamado ele o apóstolo dos gentios, não é? Então é isso que Deus está dizendo: meu nome será adorado entre as nações. Vocês não estão adorando corretamente o meu nome, vocês não estão me servindo corretamente, porém o meu nome será adorado entre os gentios, o meu nome será grande também entre eles, será queimado incenso, ou seja, a adoração, minha adoração será feita entre eles, e trazer as ofertas puras, uma adoração pura perante mim, porque o meu nome é grande entre as nações, ou será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 12 nos diz: mas vós o profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Então nós podemos contrastar o versículo 11 com o versículo 12, ou o versículo 12 com o versículo 11, e vemos a situação de Israel. Por quê? Porque se de uma maneira, e notoriamente, Israel estava rejeitando a Deus com o seu culto pagão, com o seu culto profano, no versículo 11 diz que os gentios adorariam a ele corretamente, fariam aquilo que os sacerdotes não estavam fazendo, aquilo que o povo não estava fazendo no momento. O versículo 12, nós olhamos diretamente para o versículo 8. Por quê? Porque a profanação estava ocorrendo justamente pela oferta errônea, pela trazerem a oferta erroneamente. Quando trazeis animal cego para os sacrificados, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto, não é, desculpe, meus irmãos, quando trazeis animal cego para os sacrificados, não é isto mal? E quando fazeis trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, o versículo 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Então é justamente isso que o versículo 12 está dizendo: mas vós o profanais, vocês profanam o meu nome, profanam o meu culto, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda. E como é que vocês dizem isso? Trazendo o que é imundo para a minha mesa, trazendo justamente o animal coxo, o cego, o dilacerado. Cadê a oferta perfeita, a oferta sem mancha, a oferta que eu designei a vocês? Estão quebrando a minha lei, quebrando o meu mandamento, pois aqui está em vigor a lei cerimonial. A mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Ou seja, vamos fazer de qualquer forma, podemos fazer de qualquer forma, ele o aceitará, ele o aceitará.
E nós lembramos imediatamente do versículo 8. Oferece isso ao teu governador. Ele vai aceitar? De forma alguma. Já foi falado aqui. Se os homens não aceitam um presente, um presente ou algo da nossa parte, não, eu vou dar alguma coisa a um governador, a uma autoridade, e vou dar qualquer coisa a ele, experimente, Deus está dizendo, experimente dar a ele. Experimente fazer a mesma coisa que estão fazendo comigo, com o seu líder governamental, com um líder do seu povo, de forma alguma. É como se Malaquias afirma que a própria sinceridade de certos cultos pagãos é uma repreensão vergonhosa à hipocrisia infame dos sacerdotes judeus. Se os gentios louvam calorosamente o nome de Deus, que foi dito no versículo 11, os sacerdotes de Jerusalém profanam com o desprezo pela mesa do Senhor. Claro que o propósito do profeta não é elogiar, meus irmãos, os pagãos, mas envergonhar os judeus. Os gentios honram Deus pelo cuidado e a generosidade, ao passo que os judeus desonram pela indiferença. Então é isso que ele está dizendo. Vocês menosprezam o meu nome, o meu culto, quando trazem à minha presença animais que eu não designei, ofertas impuras, totalmente desprezíveis. Fazem o meu culto de qualquer forma. E isso é uma alusão muito presente nos nossos dias, como eu falei na exposição passada. O culto hoje é feito de acordo com a imaginação dos homens. Não há uma reverência ou um cuidado de se fazer o que está prescrito. Pelo contrário, há aquilo que a imaginação dos homens maquina. E assim enchem o culto de Deus de tudo aquilo que é desprezível. E crendo totalmente que estão adorando a Deus, e se nós os repreendemos com a própria palavra, e não será nós, mas o próprio Deus, com certeza vão virar os seus rostos, e vão nos chamar de todas as coisas. E nos chamando de todas as coisas, estarão chamando Deus de errado, quando a sua própria palavra nos diz: honrem-me conforme eu estou dizendo para me honrarem. Então, meus irmãos, o versículo 13 é uma exposição bem rápida, são 4 capítulos, 4 versículos apenas. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, como é dito no versículo 8, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isto da vossa mão? Diz o Senhor. Então, é uma citação direta ao versículo 8, como eu falei, não é? Vocês esperam que eu aceite isso? Esperam que eu aceite o que eu não designei? Esperam que eu aceite o que vocês acham que é bom? E não somente era oferecido o que não era correto diante de Deus, mas vejam a disposição deles para o servir. Que canseira! Que canseira! Meus irmãos, a palavra para canseira é traduzida por matelar a, que significa literalmente peso, fardo, trabalho penoso, canseira, coisa fatigante. Então era assim o comportamento dos sacerdotes, dos designados, dos chamados para servirem a Deus e honrarem a Deus no culto. Era essa a disposição deles. Que canseira! Então, além de oferecer o que era mal, fisicamente, à disposição do seu coração, e na verdade é isso mesmo, porque você vai oferecer o que está cheio o seu coração. Do que estava cheio o coração deles? Disso, canseiro, enfado, é um peso servir aqui. A gente está fazendo a pulso, vamos fazer para dizer que está fazendo, para de alguma forma agradar a Deus. Não vai. Não vai. Então olhemos para cada um de nós. O que nós estamos oferecendo a Deus? É canseira? É enfado? Qual é a motivação do nosso coração? É vir à casa de Deus por obrigação? É uma obrigação estarmos aqui? Sim, em parte é uma obrigação, mas é uma forma de agradecer a Deus. É uma forma de glorificar a Deus, de bendizê-lo por tudo que Ele vem feito. Pois todos os dias nós recebemos a sua mercê, todos os dias somos agraciados, todos os dias Ele nos abençoa. Ou estaremos aqui se Ele não quisesse? Quantas vezes, meus irmãos, e sejamos sinceros em dizer isso, quantas vezes, e principalmente nesses tempos que o Senhor nos agracia com chuva, com frio, coisa que é pouco tempo no ano,
A nossa maior parte do ano, nós bem sabemos que, entre aspas, é sofrida pelo sol. Ah, não. Vou colocar meu casaco aqui e vou assistir. Não vou assistir não, porque hoje, né, hoje é dia do Senhor. Vou fazer outra coisa. Vou descansar, vou ficar aqui no meu quarto, no quentinho. Vou me agradar. Não vou fazer nada que desagrade a Deus, entre aspas, né? Já que eu não fui para o culto, não, vou ler minha Bíblia aqui e fazer alguma coisa aqui. Mas podia vir ao culto, podia estar aqui, mas prefere ficar em casa. E quando está aqui, é a mesma disposição do coração dos sacerdotes. Que canseira, é uma obrigação, não é uma alegria, como aqui eu geralmente diz aqui, não é uma alegria. Estamos aqui para alegria, para servir pelo que Ele fez. Pelo que Ele fez e vem feito em nossas vidas. Se não houver nenhum motivo, e na verdade há tantos que não poderíamos contar, o principal deles é a salvação em Cristo Jesus, e isso é inaudito. Venha agradecer a Ele por você ter acordado hoje. Venha agradecer a Ele por você estar respirando, pelo pão que Ele colocou na sua mesa. Venha agradecer a Ele pelos seus grandes feitos e bendizer o seu nome. Meus irmãos, a congregação foi corrompida pelo sacerdócio. Nesse caso, aliás, vamos ver o versículo 14. Vemos o que estava ocorrendo, não é? É uma palavra usada, a palavra que eu falei, matelá, é uma palavra usada para expressar desdém, cansaço ou fastio, especialmente com relação a algo que deveria ser sagrado, como culto ou adoração no templo. Essa era a disposição dos sacerdotes, que não seja a nossa, meus irmãos. Que o Senhor nos livre do comodismo, que faça bater o martelo dele na nossa mente todos os dias, para que possamos estar atinados quanto a tudo que Ele vem feito por nós. E aí teremos um saco cheio de motivos para vir aqui. Na verdade são incontáveis. Pois maldito seja o enganador, versículo 14, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Maldito é o enganador. Não era isso que eles estavam fazendo? Tentando enganar Deus. Quem pode enganar Deus? Vamos servir dessa forma, porque talvez agrade a Ele, não é? Já que é uma coisa que a gente tem que fazer de certinho, é um estatuto perpétuo, como ele falou, é estatuto perpétuo. Vocês nunca vão deixar de fazer, até que Cristo veio e cumpriu essa lei cerimonial. Mas de que forma vocês estão cumprindo? Dessa forma aqui. Maldito seja o enganador, que tendo o perfeito em casa, recebeu de Deus, da mão de Deus, a sua oferta de oferecer a Ele, e de forma alguma o leva. Pelo contrário, traz o coxo, a oferta desprezível a Deus. Então a congregação foi corrompida pelo sacerdócio, como eu falei, meus irmãos. Nesse caso, era tal sacerdote e tal povo, que é justamente o contrário de Oséias 4:9, quando ele diz: por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Oséias 4:9. Ao seguir o exemplo dos sacerdotes, os adoradores eram mesquinhos e fraudulentos. Deus amaldiçoa aquele que, tendo condições de dar o melhor, de oferecer o que agrada a Deus, que é o que Ele mesmo coloca em nossas mãos, meus irmãos. Estejam cientes disso. Seu tempo, seu talento, sua vida. Promete fazê-lo, né? Nos primeiros momentos, promete fazê-lo. Todavia, lhe oferece o que é defeituoso. E ainda tem o cinismo de aparecer no culto e desejar que Deus o abençoe. Como? Como? Oferecendo isso a Deus? Oferecendo um culto morto a Deus? Oferecendo uma oferta desprezível a Deus? Fazendo do culto uma obrigação enfadonha? Que canseira! Deus nos livre, meus irmãos, de sequer imaginarmos tal coisa, porque não dizemos com essas palavras, mas agimos com essas palavras. Muitas vezes, no finalzinho do versículo 13, aceitaria eu isto da vossa mão? Esse culto morto? De forma alguma, meus irmãos. Então vejamos o que estamos oferecendo a Deus. O contexto aqui é de culto. É culto. Trazemos para o dia de hoje perfeitamente. O que o profeta estava vivenciando, nós vivenciamos hoje. É uma lástima
o que nós vivenciamos nas igrejas hoje. Como o irmão Zaqueu orou, e como o pastor compartilhou no grupo, não acho que foi o pastor, não lembro, mas como foi compartilhado, e nós vemos as igrejas que outrora eram baluartes, como o irmão Zaqueu nos falou, hoje são braços abertos para todo tipo de heresia e tudo aquilo que desagrada a Deus. Ou pensam ele que ele não está vendo? De forma alguma. Deus está com os olhos abertos e nunca pode descansar, porque ele não cansa. Hoje já não trazemos mais animais como oferta de gratidão a Deus ou oferta pelo pecado, porém trazemos a Deus nosso louvor, nossa presença, nosso coração. Trazemos nossas ofertas, oferecemos a Ele nossos talentos. O princípio é o mesmo, meus irmãos. Deus continua a querer o melhor de nós, nossas primícias. Ele não vai aceitar nada que seja inferior, pois o culto a Deus é a expressão da lealdade, da devoção que temos para com Ele. É no culto que dizemos publicamente: Tu és o primeiro em minha vida, és o meu Pai e Senhor, e estou aqui para te respeitar e te honrar, para te dar o melhor de mim e daquilo que tenho. É esse o significado do culto. Por isso, Deus estava chamando a atenção dos sacerdotes do povo em Malaquias, porque estavam trazendo para o culto o que não deviam, o que não era aceitável aos olhos do Senhor. Então, que o Senhor nos livre de sermos dessa forma, porque do mesmo jeito que os sacerdotes estavam fazendo, o povo estava fazendo. Do mesmo jeito que os líderes da igreja, que se chamam igreja do século 21, e antes mesmo do século 21, no qual estamos vivendo, do jeito que eles caminham, a igreja vai caminhar. Quer saber se uma igreja é sadia? Olhe para o púlpito. Olhe para o púlpito. É um púlpito fiel? Olhe para o púlpito. Ora, e mesmo assim, o joio está no meio do trigo. E mesmo assim, nós nos encontramos muitas vezes frios, não pelo púlpito, mas por nossa devoção diária, que vai esfriando. Que o Senhor nos livre, meus irmãos, de estarmos nos encontrando nessa frieza, nessa falta de devoção, nessa falta de agradecimento a Deus por tudo que Ele vem feito, de darmos a Ele o melhor que Ele mesmo nos dá. Não é nosso, estamos dando a Ele o que Ele já coloca em nossas mãos. Que o Senhor se apiede de nós e se agrade em aplicar a sua palavra em nossos corações, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, amém.